Almir Costa, de repente, um acidente de trânsito, ele bateu o carro e deu no pé? Sabe aquele ditado que diz que quem não deve não teme? Sim. Mas nesse caso que a gente vai mostrar aqui agora, a pessoa com certeza devia, Mas viu? ele tá com o que na mão aí? O que é? Um skate? O que é isso? Esse acidente foi em Goianés, um rapaz provocou uma batida forte, viu? Bateu em outro carro, bateu numa árvore, derrubou a árvore. E aí, o que ele fez? Ele tirou a placa traseira e o para-choque dianteiro do carro. Ele tá correndo com o para-choque na mão. E saiu correndo pelas ruas. Claro, por que fez isso? Deveria ter algum problema ou com o carro, ou ele estava bêbado dirigindo e provocou a batida. E aí, roubou, né? Roubou do próprio carro esses sinais identificadores aí para ele não ser pego. Mas, claro, esses vídeos aí estão viralizando. O motorista que foi atingida pelo carro dele divulgou isso na internet e ele foi identificado, mesmo? Sim. O pai dele assumiu que vai reparar os prejuízos, né, causados a essa outra motorista. Tá certo. Mas ficam essas imagens aí inusitadas, né, de alguém desesperado para poder fugir da obrigação, da responsabilidade. O que faz? Depena o próprio carro, né? Ele foi lá, arrancou a placa, arrancou o para-choque com a outra placa da frente e saiu nessa cena inusitada. Não, ele se escondeu onde, Almir? Atrás de uma casa? O que é isso? Exato. Saiu correndo pelo meio da rua aí, mas felizmente hoje as câmeras, né, os celulares estão aí para poder, felizmente, flagrar uma coisa dessa aí e colocar essa pessoa para poder pagar, né, pela responsabilidade do problema que ela... As tragédias sendo registradas. Muito obrigada pela sua participação. Fatos lamentáveis, né, que a gente vem noticiando sempre aqui. Lamentáveis. A gente convida o Almir para noticiar o próximo fato aí, Almir. É com você. Pois é, eu fiz uma matéria, Lucílio, Luciano e telespectadores, falando justamente dessa questão dos acidentes de trânsito, né? Acidentes que, infelizmente, tiram a vida de muitas pessoas, mas que causam também muita dor, muito sofrimento para quem fica, os parentes, os amigos. E a gente vai mostrar exatamente isso nessa reportagem que você vai ver agora. Vítimas que deixam um vazio difícil de ser preenchido no coração de quem fica. A Camila Rezende terá o primeiro aniversário dela sem o pai, que morreu num trágico acidente no dia 7 do mês passado, em Goiânia. Semana passada foi meu aniversário e, assim, eu acordei esperando a mensagem dele no dia do meu aniversário e, assim, eu não recebi. E foi um momento bem complicado, bem triste, chorei muito. Fiquei bem sentido porque meu pai, 6 horas da manhã, ele já estava me mandando mensagem. Seu Apoene Aimoré Rezende, de 61 anos, era motorista da prefeitura de Cristianópolis. Após quase um mês do acidente, Camila luta para conseguir aceitar e conviver com a morte repentina do pai. Meu pai era uma pessoa saudável e saiu de casa a trabalho, né? Então, assim, a gente não esperava isso. Este pai também vive o drama de perder o filho num acidente numa rodovia em Anápolis. O rapaz foi atropelado por uma carreta numa rodovia. O motorista do veículo estava bêbado e fugiu do local do acidente. Ele foi preso, mas pagou fiança e foi solto. Meu filho hoje é mais uma estatística, é mais um número. Mas a gente vai lutar para que não seja só isso. Estiver na TV toda hora, o tanto de acidente. Então, muitos passaram por isso. A gente acha que nunca vai chegar na nossa casa. E chega. Essa dor e sofrimento também passaram a fazer parte da vida do Gilberto Montelo. De uma só vez, ele perdeu a esposa e os sogros num grave acidente em fevereiro deste ano na GO 040. Até hoje, Gilberto não consegue falar do ocorrido sem se emocionar bastante. É muito triste eu acordar não ter mais minha esposa ao meu lado. Eu chegar do serviço não ter mais minha esposa do meu lado. A dor que me acompanha desde o dia que ela se foi é muito triste, gente. Então a gente tem que ter consciência no trânsito. E um acidente de trânsito separou 2 irmãos que se amavam muito. Yuri Lima estava numa moto e morreu em abril numa batida na GO 319. A Priscila Lima sofre muito com a morte inesperada do irmão. Acordar e não ter mais ele aqui não é fácil. Não é fácil conviver com essa dor. Em todas essas mortes de trânsito que mostramos, há uma coisa em comum. Alguém deliberadamente provocou um acidente que causou a morte dessas pessoas. E essa irresponsabilidade
é um motivo a mais para aumentar a dor e o sofrimento das famílias das vítimas. O Victor Fonseca morreu por causa da imprudência de um amigo. Ele e mais 3 pessoas voltavam de uma boate. O motorista resolveu fazer um racha com outro carro. Na Avenida T9, ele perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central, capotou na pista e bateu violentamente contra 2 lojas. Uma adolescente foi arremessada pela janela do veículo e morreu na hora. Victor Fonseca foi socorrido, ficou alguns dias internado, mas acabou morrendo. Ele era filho único do Cleuber de Lima, que vive a agonia de perder alguém que amava tanto de forma inesperada e trágica. A gente era muito cúmplice um do outro, então era cada segundo a gente se complicando. Eu deixava ele para o trabalho, acordava cedo para ir trabalhar, a gente tinha uma rotina. Então não tem sido minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, é segundo a segundo, e é uma dor crônica, é uma dor que assim que não tem como mensurar. O motorista da caminhonete responde ao crime em liberdade e já havia se envolvido em acidente parecido em que outro amigo dele também morreu. Cleuber de Lima espera que a tragédia com o filho possa servir de exemplo para evitar que outro pai, mãe ou qualquer parente não tenha que passar pelo mesmo sofrimento que enfrenta com a perda do filho. A pessoa tem que respeitar. Então, ou seja, se gritaram, ele deveria ter sido sensibilizado e parar. Falou, opa, peraí, aconteceu isso no passado, eu não posso deixar isso acontecer, porque a responsabilidade era dele. Então, chamamos, acho que, mas é limite. Limite, limite. E os jovens aprenderem também, né, que se tiver uma situação dessa, não sigam em frente não, liguem para o pai, liguem para a mãe. Eu garanto que eles vão chateados, vão grelados, vão nervosos lá para buscar. Mas na hora que eles buscarem os filhos e verem na cama, vai ser assim, eu volto mais 1 milhão de vezes para buscar, e o filho também vai entender que se chegar a acontecer uma situação para nós. E essa triste realidade só vai mudar, né, Luciana, quando as autoridades de trânsito, de fato, fazerem o seu papel, né, valer, quando o motorista, de fato, dirigir com consciência, e quando qualquer motorista, seja ele de Chevette ou de Mercedes, que fez algo grave, seja preso realmente. Caso contrário, isso não muda nunca. E jamais podemos encarar isso com naturalidade, como simples estatísticas que estão aumentando cada vez mais. São vidas indo embora a cada dia.